o assunto da anistia foi tratado, né? Pelo menos Tarcísio também tenta, aí eu quero te ouvir, Clarissa, de que maneira o Tarcísio tenta se colocar neste assunto, já defendeu a anistia ampla, prometeu indulto, aqui na Avenida Paulista também já disse palavras muito fortes sobre isso, então nos contextualize já até o Cury. Bom dia, então. Bem, bom dia. Bem-vindo, chegou, querida? Cheguei quietinho. 9h40, hein? Coitado, tá aí desde as 5 da manhã. A verdade sempre aparece, né? Tá aqui desde as 6 horas, gente. E aí, Clarissa, essa anistia, de que maneira, após esse encontro, a gente pode ver alguma coisa diferente em relação à anistia? Bom dia para você, Theo. Elisa, o governador Tarcísio de Freitas abraçou de vez o discurso raiz do bolsonarismo, porque está entendendo com muita clareza que isso é necessário, principalmente neste momento, para ajudar a manter a base bolsonarista mobilizada. Pelo menos essa é a percepção de algumas pessoas próximas de Tarcísio com as quais eu conversei, que minimizam um pouco esse tom tão à direita adotado pelo governador de São Paulo. Por que eles minimizam, Elisa? Porque a gente sabe que ainda tem uma articulação muito intensa, muito forte, em defesa de alguns setores ali da centro-direita, em defesa de uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas. Só que essa turma quer que Tarcísio adote um discurso mais moderado. Só que se é para moderar o discurso, não dá para ser agora, porque tem um entendimento de que esse aceno à base bolsonarista é necessário para que ele possa, inclusive, atrair os votos desse pessoal que hoje defende, por exemplo, que Eduardo Bolsonaro esteja lá nos Estados Unidos fazendo essa ofensiva junto ao governo do presidente americano Donald Trump. Então, você tem um Tarcísio que verbaliza muitas das declarações, das teses defendidas por esse bolsonarismo mais radicalizado. E aí ele fez isso, inclusive, ontem, novamente, ao ser provocado, né? Elisa foi questionado por um jornalista sobre esse projeto da redução de penas. Perguntaram a ele se isso atendia a sua expectativa sobre uma anistia. E ele ali, depois de uma visita com o ex-presidente Jair Bolsonaro, vira e fala, não nos atende. Mas assim, curto e grosso, né? Elisa não se aprofunda. Em outros momentos, para a gente lembrar, Elisa, Tarcísio também defendeu o indulto a Jair Bolsonaro. Os relatos que eu ouvi de algumas pessoas próximas dele a respeito dessas declarações são ali ambíguos. Tem gente que fala, não, de fato, ele está ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um sinal de fidelidade, ele vai manter esse tom sempre fiel ao ex-presidente. E ele, de fato, acredita que houve um excesso da justiça em relação às acusações que pesam contra o ex-presidente. Isso tem uma turma que diz isso. Tem outra turma que não, que diz o seguinte, mas é que agora ele precisa falar que ele defende o indulto. Ele precisa falar que ele defende a anistia ampla, geral e restrita. Mas no fundo esse talvez não seja o lugarzinho do coração de Tarcísio de Freitas. Mas essa é a turma que quer um Tarcísio de Freitas mais moderado, que quer um Tarcísio de Freitas candidato à presidência da República. Então, a gente não consegue saber exatamente o que está no coraçãozinho de Tarcísio de Freitas neste momento. Tarcísio agora está se mostrando um bolsonarista mais radical do que parecia originalmente. Ele é o cara que tomou vacina contra a Covid, apesar do seu chefe dizer, não, isso aí é uma doideira, não toma vacina. Mas que interessante você lembrar disso, né? Porque isso é bem significativo. Então, ele sempre teve uma postura mais moderada. Ele é o cara que virou governador de São Paulo e não aceitou que a máquina estadual fosse permeada por muitas figuras desse bolsonarismo mais radical. Ele não abriu espaço para essa turma na sua gestão, o que, aliás, contribuiu para esse desgaste na relação entre ele e Eduardo Bolsonaro. Então, hoje está no ar essa dúvida. Quem é o Tarcísio de Freitas que vai chegar para a eleição de 2026? Vai depender, inclusive, da posição que ele vai disputar, quem sabe. Agora, hoje, eu estava conversando com um integrante da base governista ali, Elisa, e a leitura era a seguinte, olha, ele está dando os sinais que a gente já esperava. A gente acha que Tarcísio de Freitas é candidato a presidente da República, mas tudo depende das condições. Se ele ver que Lula está se recuperando e tende a levar a melhor, ele não vai se lançar, vai garantir a reeleição no estado de São Paulo. Então, agora é modo de espera para o governador de São Paulo. A gente tem aí, então, pelo menos algumas
alguns meses para descobrir o que está mesmo no coraçãozinho de Tarcísio de Freitas, se ele defende indulto, anistia ampla, geral e restrita, como ele afirma, ou se mais adiante ele pode eventualmente ventilar uma candidatura ao Palácio do Planalto com um discurso um pouco mais moderado. Eu ouço as duas versões diferentes de gente bem próxima do governador, Elisa.